Olá! No programa de hoje eu vou conversar com o diretor executivo da Companhia Águas do Rio, Luiz Carlos Costa Couto. Olá, Luiz, tudo bom com você? Tudo muito bem, tudo tranquilo. Luiz, para a gente começar a nossa conversa, fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Então, eu sou engenheiro civil, com mestrado na área de saneamento, formado pela Unicamp, Universidade de Campinas. Tenho uma trajetória de quase 30 anos na área do saneamento. Trabalhei muito com utilities industriais. Também trabalhei depois com a parte de operações de grandes estações de tratamento de água e de esgoto. E há 7 anos eu estou na área de concessões. Então, trabalhando com municípios, trabalhando com concessões plenas de água e esgoto. Tenho também experiência internacional, já trabalhei em alguns países, trabalhei no Chile, Portugal, fui trabalhar na África, recentemente em Manaus, e agora estou na Águas do Rio, aqui no Rio de Janeiro. Não, maravilha. Eu acho que no Rio são muitos os desafios, né? E conta um pouquinho o que é a empresa Águas do Rio. Então, a Águas do Rio hoje é a maior empresa privada de saneamento, ela detém mais de 50%, desculpa, o Grupo Aegea é o maior grupo privado de saneamento no Brasil. A Aegea hoje tem 53% do mercado privado de saneamento, e a Águas do Rio é uma das empresas que pertence ao Grupo Aegea. Hoje nós somos responsáveis por 27 cidades aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana, e atendemos hoje mais de 10 milhões de pessoas. Bastante, bastante em termos de segmento, né, aí para vocês. E, Luiz, vocês iniciaram as operações aí no estado do Rio, né, pela concessão, em 1º de novembro de 21. Me fala um pouco como era o cenário que vocês encontraram e qual o cenário atual? Então, nós encontramos um cenário desafiador, mais de 1.200.000 pessoas sem acesso à água e esgotamento sanitário, um indicador de perdas acima de 60% de perdas essas tanto comerciais, né, perdas com fraude, com submedição, quanto perdas físicas, que são os vazamentos. Temos um grande desafio de mudar esse cenário, temos trabalhado aí bastante forte, encontramos um ativo também com demandas de atualização, modernização, manutenção bastante grande. Nós estamos atuando de forma a recuperar e melhorar a operação desses ativos. Essa questão das perdas é um problema, acho que para a maioria das concessionárias, né? E quando a gente tem períodos de seca, essa é uma questão que sempre vem à tona. Como que vocês estão fazendo essa questão aí do controle, né? Dessas fraudes, do encontrar essas perdas para recuperar essa água para o sistema? Então, a primeira situação que nós tivemos foi conhecer o sistema. Então, a gente investiu muito em tecnologia. Nós colocamos data logs, medidores de pressão, mais de 1.600 espalhados por toda a rede. Nossa rede tem 25 mil quilômetros de extensão, a rede de água. Então, nós colocamos aí os data logs e começamos a entender o sistema. Isso foi a primeira. Hoje o sistema está modelado. Ele ainda tem defasagem, ele ainda tem alguns problemas, mas a gente já tem um conhecimento muito melhor. Com isso, a gente pôde entender onde estavam os grandes gaps, onde estavam as maiores perdas e conseguir direcionar as nossas ações, nossos esforços para trabalhar nessas áreas e reduzir o impacto em perdas. Também nós estamos atuando muito na perda comercial. A perda comercial, que é a ligação irregular, né, o famoso gato, né, e a medição e a submedição. O erro por um hidrômetro está funcionando errado, eu estar fazendo estimativa em vez de medição. Então, nós instalamos uma grande quantidade de novos hidrômetros, substituímos hidrômetros antigos, e estamos atuando fortemente. A gente tem um plano de perdas, um projeto ambicioso para reduzir a perda dos atuais 65% em média para 25% em menos de 10 anos. Então, isso é uma meta ambiciosa, né? Ambiciosa. Parece que não, mas é uma meta ambiciosa. Muito ambicioso. Não, perfeito. E, Luiz, na questão do saneamento básico,
A gente estava falando ali da questão das águas, né? Mas no saneamento básico, qual a meta da Águas do Rio e o que mudará para essa população beneficiada? Então, nós temos aí uma meta, né, de, em 12 anos de concessão, a gente alcançar a universalização de água e esgoto. Então, você vê, né, hoje a gente tem uma cobertura muito baixa. No esgoto, a água ela é um pouco melhor, mas o esgoto é muito, muito baixo. Ela não passa de 40%. Tem municípios abaixo desses 40%. E a gente vai chegar na universalização. Isso é o que está no nosso contrato de concessão. O que traz, né, esse alcance da universalização, tanto em água quanto em esgoto? Redução das doenças, né, de veiculação hídrica. Hoje, 70% das doenças têm alguma relação com água. Traz uma melhora da qualidade de vida, do bem-estar das pessoas. Nós temos inúmeros casos, né, inúmeras histórias de pessoas que moram a menos de 1 quilômetro das áreas urbanizadas, das áreas mais valorizadas do Brasil, né, como Ipanema, Leblon, que nunca tomaram banho, que tem 40, 50 anos de idade e estão tomando banho pela primeira vez, não tinham água canalizada, não tinham sistema de esgotamento sanitário. Então, isso traz saúde, traz respeito, traz dignidade, traz possibilidade de melhora social. Então, as pessoas conseguem trabalhar melhor, produzir mais, colocar os filhos para estudar, e aí isso cria uma espiral positiva e uma melhora para toda a sociedade. Não, e você tocou no assunto, né? É uma questão de saúde pública, tanto a questão da água tratada quanto do saneamento básico. A gente teve aí a política, né, de saneamento recentemente, a política de recursos hídricos ela é mais antiga, mas a gente vê ainda que uma boa parte da nossa população não tem acesso tanto à água quanto ao saneamento. E mais do que uma questão de saúde pública, é uma questão de dignidade. Então, realmente, aí foram pontos muito bem colocados, né, trazidos aí por vocês. E eu acho que na questão aí no Rio de Janeiro, a gente também tem a Baía de Guanabara, que também não dá para esquecer. Como que está sendo, né? Como que vocês estão tratando com a poluição das águas da Baía de Guanabara? Então, tudo tá interconectado e relacionado, né? A gente tem hoje, na nossa área de concessão, mais de 526 comunidades com uma população de em torno de 1,5 milhão de pessoas. Essas comunidades, como eu falei anteriormente, estavam mal abastecidas, mal atendidas, e sem água e sem saneamento. Então, eu melhorando a qualidade de vida, melhorando os sistemas de abastecimento de água e de esgoto, eu contribuo para que não tenha mais contribuição irregular, contribuição para o esgoto nos corpos receptores. Então, o que a gente está fazendo com relação à melhoria da condição lagunar, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas já é um exemplo. Hoje, se você vê a condição dela, nós já temos um restabelecimento da fauna. Hoje tem espécies que estavam que tinham sumido e com a melhora de qualidade da água já estão voltando para a lagoa. Nós temos um desafio do nosso presidente que até o final do ano que vem nós estamos nadando na lagoa. É um desafio que ele já colocou inclusive em público, né, que a gente vai usar de novo a lagoa como usava há 60 anos atrás. Nós temos os corpos receptores que estão recebendo esgoto porque não tem rede, então investindo em rede, investindo na melhora das estações de tratamento de esgoto, que estavam subutilizadas, com uma manutenção deficitária. A gente está atuando, está substituindo equipamento, está fazendo redes e redes novas, né, buscando o esgoto, ampliando essa rede coletora. Nós estamos também fazendo um trabalho que esse é mais emergencial, esse é imediato. Nós estamos desviando as galerias de água pluvial para dentro de um emissário oceânico, que é uma grande tubulação, o tamanho de quase um túnel de metrô, que já existia, mas que faltava fazer manutenção. Ela estava com a sua capacidade muito debilitada. Nós estamos fazendo a limpeza, estamos finalizando a limpeza que fazia. Esse sistema tem 60 anos, nunca tinha sido limpo em alguns trechos dele.
com essa limpeza, a gente aumentou muito a capacidade desse interceptor oceânico de receber contribuições de água pluvial. Então, o que a gente está fazendo? A gente está restabelecendo e melhorando um sistema que chama sistema de coleta de tempo seco. Então, toda vez que não chove, o esgoto que é lançado na rede pluvial, a gente coleta ele, gradeia e manda para o emissário submarino, e eu tiro das praias. Então, nós já começamos a ver, alguns dias dos meses passados, a praia de Botafogo, a Baía de Botafogo, que sempre teve, nos últimos 15 anos, sempre teve condição ruim de balneabilidade impróprias, começou a ter água clarificada e condições próprias de balneabilidade. Então, esse conjunto de ações, né, fazem com que eu tenha menos carga poluidora na Baía de Guanabara. Aliado a isso, tem todo um trabalho de conscientização. A gente tem portas abertas, a gente tem um programa de afluentes, um programa que chega na comunidade, chega nas escolas, que traz as pessoas, universidades, associações comunitárias para dentro da nossa empresa, para a nossa sede, e a gente mostra a importância do uso consciente da água, do uso consciente das redes de esgoto e do lançamento, evitar o lançamento de resíduos sólidos nos valões, na rede de drenagem. Só assim é um problema de todos nós, é um desafio de todos nós, não só da companhia de saneamento, mas de todos os órgãos aí, públicos e privados, numa melhor condição ambiental para todos nós. Uhum. São ações conjuntas, né? Não dá para falar que é uma ação única. E, como você bem colocou, depende de todos. Essa conscientização é muito importante. E essa nova geração, talvez, né, aprendendo nas escolas, e é uma geração que eu acho que pensa de uma maneira diferente. E isso faz propagar cada vez mais a melhoria da condição ambiental, né? Então, realmente, são várias ações e todo mundo precisa contribuir, né, Luiz? E, Luiz, falando um pouquinho, né, a bacia do Rio Guandu, me fala também um pouco das ações que vocês têm tomado para a recuperação e qual que é a importância dessa bacia aí no contexto do Rio de Janeiro. Então, a bacia do Rio Guandu, através de uma transposição feita pela Light, ela abastece a Itaguandu. A Itaguandu hoje, para a nossa concessão, representa quase 80% do nosso volume consumido, volume importado. Então, ela tem uma importância vital no nosso sistema. Aqui, nós compramos essa água da SEDAI, a SEDAI ficou com o sistema de produção na região metropolitana, então a Itaguandu hoje é operada pela SEDAI, e ela representa, para águas do Rio, 80% da água importada. Na captação do Rio Guandu, tem 2 cidades que contribuem hoje com o lançamento de esgoto in natura na captação, no Rio Guandu. Japeri e Queimados. Por uma deficiência, pouco investimento público. Então, o nosso foco para essas 2 cidades é a construção de redes de esgoto e afastamento e tratamento desse esgoto. Então, nós estamos hoje fazendo os projetos, né, os planos de investimento para antecipar, inclusive, a meta. Lá não vão ser 12 anos, lá vão ser 5 anos, e nós vamos fazer o desvio, né, a coleta, o afastamento e tratamento dos esgotos lançados por essas 2 cidades que estão dentro da nossa área de concessão. Uhum. Hoje, o maior problema que vocês têm, né? Você me falaria que seriam essas questões do esgoto não tratado de algumas cidades, ou do lançamento irregular, né? Talvez industrial. Vocês têm essa análise? Então, a gente, hoje, assim, o maior impacto que a gente vê é a deficiência das redes, né? A gente tem um conjunto grande de estações de tratamento que hoje recebem 50% da capacidade de carga dessas unidades. Então, a primeira coisa é fazer esse esgoto chegar nessas estações. Então, para isso a gente precisa fazer a manutenção dos equipamentos, substituição de alguns que já estão danificados, obsoletos, e cuidar das redes, fazer com que ela chegue na casa das pessoas. E fazer com que o cidadão entenda a importância de se conectar à rede de esgoto. Muitas vezes ele
ele resolve a primeira necessidade, que é a água, mas Sim. o esgoto fica no segundo plano. E aí a gente não pode, né? O esgoto gerado e indo para fossa, para valão, jogando nos rios, né? Ele tem um impacto muito ruim. Então, são esses conjuntos de soluções que fazem com que a gente consiga avançar. Uhum. O Rio de Janeiro passou muitos anos avançando muito pouco na área de saneamento, né? Chegou a hora, foram vários projetos com o intuito de resolver o problema da Baía de Guanabara, às vezes muito focado na Bahia, né? Nós temos que focar onde começa o problema, no início do processo, na educação, na infraestrutura de tratamento, de coleta, de afastamento, e é isso que nós estamos procurando fazer. Uhum. Não, perfeito. Você mencionou uma questão, né? É curioso. Outro dia eu tive aqui no escritório uma consulta justamente, era área urbana, inclusive, mas a pessoa tinha um poço artesiano, né? Ela perguntava, mas eu preciso me ligar à concessionária, né? A concessionária recebeu uma notificação que eu preciso estar atrelado à concessionária. E realmente, né, existe uma norma que se a concessionária fornece o serviço público, você precisa, né, nos centros urbanos, se ligar a ter esse serviço da concessionária, né, e não mais utilizar a água do poço. E eu percebi justamente isso, né, a dificuldade da pessoa que talvez sempre se habituou a um tipo de consumo, um tipo de uso, não querer esse novo serviço, né? E é um serviço que, na verdade, é para beneficiar a todos, porque você tem realmente um controle do que está sendo captado, do quanto está sendo consumido, não é só o fornecimento de água e o pagamento, né, pelo serviço, mas tem toda uma lógica por detrás disso que muitas vezes a pessoa comum acaba não entendendo todos os serviços que estão ali abarcados, né, todo o benefício que vem por detrás disso. Então, né, foi uma colocação interessante, Luiz. E já que você estava falando aí da questão aí, né, dos ganhos para a população do estado do Rio de Janeiro, você tem números, né? Quais os ganhos que a população vai ter com todas essas ações que a concessão Águas do Rio está trazendo? Então, eu já tinha falado um pouco anteriormente, né? A gente tem aquele número mágico, né? De cada dólar investido, você reverte 4 para a saúde, nós ainda não temos um número aqui no Rio de Janeiro, nós estamos perseguindo esse número, nós estamos fazendo essa avaliação de como estão as condições hoje e como vão se transformando conforme a gente vai avançando nos nossos programas, né? Os programas de investimentos, programas sociais, mas nós já passamos hoje, nós já incluímos dentro da nossa base de clientes mais de 200 mil pessoas de comunidades. Então, é bastante importante falar isso, né? Hoje nós geramos mais de 8 mil empregos, dos quais 4.500 são funcionários nossos de origem das comunidades. Então, isso nos dá bastante propriedade para trabalhar dentro das unidades, nos abre muitos acessos, nos faz entender a necessidade dessas comunidades, né? Fazem que a gente conheça as dores, né? E foque na solução desses problemas. Uhum. Os benefícios, né, que a gente faz, um dos benefícios é trazer essa comunidade, né? Hoje uma boa parte ela pertence aos nossos quadros, né? A gente, toda vez que entra numa comunidade, a gente entende o problema dela e a gente, inclusive, sai fora do nosso tarefa, né, que é o saneamento, mas a gente promove sessões de execução de currículo, né? As pessoas, muitas vezes, nunca trabalharam de forma formal e quando você propõe, assim, olha, eu tenho uma possibilidade, tenho uma proposta de você trabalhar junto com a gente aqui, para melhorar o seu bairro, para melhorar a sua comunidade. Não, mas eu não sei nem fazer um currículo. Então, a gente promove assim, sessões de ensinamento de como se faz currículo, a gente promove educação. Então, educação técnica, educação
administrativa. A gente tem vários programas, já fizemos em outras concessões e estamos começando a implantar aqui, ajudando o empreendedorismo. Então, tudo isso faz fortalecer o que a gente chama a licença social para operar, algo que a EGEA tem muito claro, e a Águas do Rio não deixa de ser diferente, que nós somos uma concessão, uma concessionária, nós temos um direito concedido, ele não é um direito ganho, não é um direito perpétuo, é uma conquista diária que eu tenho que fazer com que a sociedade entenda o benefício de nós estarmos aqui com essa passagem de bastão, né, passagem de responsabilidade do poder concedente, né? Eu estou trabalhando em prol da melhoria da qualidade de vida. Então, a gente tem, como eu estava falando, né, exemplos dessa senhora, por exemplo, que nunca tinha tomado banho com 60 anos de idade. A gente tem crianças que brincavam na água, no esgoto das casas, e a gente consegue, fazendo saneamento, fazendo extensão de rede, limpando PVs, a gente consegue fazer com que eu saneie, né, esses bairros, né? A gente viu, por exemplo, na Rocinha, casos de tuberculose, algo que deveria estar extinto, né? Sim. E está voltando a ter casos de tuberculose no Brasil. Então, o saneamento faz isso, o saneamento faz com que as pessoas saiam desse buraco, né, desse ciclo vicioso, né, para começar a enxergar um caminho melhor. Inclusive, opções para quem não tem, né? Hoje, a gente sabe do tráfico de drogas, do tráfico de armas, a gente sabe desse problema que é muito comum no Brasil, e o Rio não deixa de ser diferente. E quando você dá condição, chance, um caminho de melhoria, de construção, você vê as pessoas se apegando a ele, né? As pessoas realmente... A gente tem muitos exemplos de pessoas que caminham, que começam como ajudante, daqui a pouco são supervisores, e a gente quer trazer dessas comunidades gerentes e diretores no curto espaço de tempo. Não, perfeito. E você, Luiz, na sua fala, né, já mencionou vários projetos sociais, né, socioambientais. Tem mais algum que vem à sua mente para você dividir isso com a gente? Então, tem um projeto que vamos dizer, o projeto mais importante, o grande pilar, né, do Grupo EGEA, que é o Vem com a Gente. O Vem com a Gente é um projeto de inclusão social muito poderoso. Ele muda realmente a vida das pessoas. Nós tivemos já, hoje, né, nós atuamos na Barreira do Vasco, na Mangueira, em algumas comunidades de São Gonçalo. E esse projeto, na verdade, é um batalhão de pessoas. Hoje nós temos mais de 2.000 funcionários hoje que trabalham nesse projeto Vem com a Gente. E o que a gente faz? A gente entra nas comunidades. Ele não é só de comunidade, mas ele tem, contando o viés de comunidade, a gente entra na comunidade, a gente faz um recadastramento geral. Então, eu vou na casa das pessoas, eu vejo quantas pessoas moram, quantas residências tem naquela ligação. Eu separo as ligações, eu levo água, o que era gato, o que era ramal de viagem, que a gente chama, extensões que a pessoa pega de longe e está tudo vazando. A gente arruma a rede, a gente leva o hidrômetro na frente da casa das pessoas. A gente dá uma matrícula para cada domicílio. Aquela pessoa que não tinha endereço, né, que não recebia as coisas em casa, não tinha uma conta de banco, porque ela morava na Casa Azul, na Casa Amarela, perto da Casa Verde, na casa perto do João, ela passa a ter um endereço. Isso tem um impacto absurdamente Traz grande. Uma dignidade, né? Traz dignidade. Então, Vem com a Gente, ele melhora a condição de água e esgoto, de saneamento, né? Ele alavanca a economia do bairro. A gente atua, inclusive, em creches, a gente faz reforma de creches, a gente faz pintura de quadro, a gente atua em alguns instrumentos públicos, né, melhorando a vida das pessoas também. A gente se aproxima da liderança. Hoje nós devemos ter perto de 6.000 líderes comunitários cadastrados, que a gente tem um contato diário, que vem até nós muito rapidamente com as demandas, com problemas pontuais. Então, a gente consegue ir num nível de granularidade pequeno. Olha, tem uma senhora que tem problema de acesso, a gente consegue resolver o problema da senhora. Isso
é muito gratificante. A gente tem um exemplo de funcionários que resolveram a água na casa de uma senhora, ela não tinha chuveiro, nunca teve, ela tomava banho de canequinha, eles se cotizaram, sem ninguém, sem nenhuma chefia intervir, e montaram um sistema de chuveiro, criaram um banheiro que ela não tinha, que ela tomava banho de caneca. Isso viralizou, isso chegou até na COP27, esse exemplo de cidadania, de pertencimento, que faz com que a gente tenha orgulho da profissão que a gente seguiu, de ser carioca, né, de estar carioca ou ser carioca, e de mudar realmente o destino dessa cidade linda aqui, desse estado, né, que merece tanto carinho e cuidado, né? E a gente fazendo isso, a gente traz turismo, a gente traz investimentos de outros setores. Aumenta a economia, né? Gira a economia, aumenta a economia, com certeza. Não, muito bacana esse exemplo aí que você citou. E, Luiz, quando a gente fala, né, de água, saneamento básico, não dá para esquecer da questão do lixo, do resíduo, porque a gente sabe que são assuntos, né, temas intimamente relacionados. Há alguma campanha que vocês fazem, né, na Águas do Rio, no sentido de conscientizar as pessoas sobre o descarte correto, né, e responsável da questão dos resíduos desse lixo? Então, nós temos Águas do Rio dividida em 7 superintendências, 7 unidades de negócio. Cada unidade tem a sua área social. Ela responde diretamente para a superintendência, ela tem um núcleo corporativo que dá as grandes diretrizes, e a gente tem vários programas. Um dos programas, Saúde Nota 10, ele leva nas escolas, nas comunidades, palestras, ele faz jogos, levando o consumo consciente de água, o uso consciente do sistema de esgotamento sanitário, o benefício de todas essas atividades e a importância de jogar lixo no lixo, né? Vamos estender isso para projetos de reuso, reutilização, compostagem. A gente vai caminhar para outros caminhos também, porque o que a gente falei lá no começo, a gente tem que tirar esse lixo. Quando você você navega na Bahia, né? A Bahia tem quase 100 quilômetros de circunnavegação, Baía de Guanabara, a quantidade de plástico, saco, lixo que a gente vê boiando é muito grande. Isso vem daqui tanto da área formal e da área informal. Só com a conscientização, começando nas crianças, indo aos adultos, né? Mas também tendo a participação do privado e do público. Eu tenho que ter coleta seletiva, eu tenho que ter coleta regularizada. As pessoas não podem andar 1 quilômetro para jogar o saco de sanita né, ou subir um barranco enorme, descer barranco para levar seu saco. Não, eu tenho que fazer com que o Estado, né, chegue com seus serviços essenciais nessas comunidades. Aí a gente começa a mudar o cenário que está posto hoje, né? E extremamente importante essa mudança de cenário, né? Até para a manutenção aí da qualidade de todo o trabalho que vocês têm feito. Luiz, nosso papo está muito bacana, mas para a gente finalizar, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Então, saneamento é vida, né? Saneamento quem trabalha nessa área sabe que é uma paixão, né? Quem se apaixona não consegue fazer outra coisa, né? Então, assim, se eu pudesse deixar um recado, nós temos que melhorar o mundo que nós recebemos dos nossos pais, né? Porque chegou ao ponto que não dá para avançar mais com desprezo ao meio ambiente, as famosas questões ESG, né? De sustentabilidade, porque o meio ambiente, a natureza já está nos cobrando. Então, se você olha, nós temos temperaturas que nunca tivemos, nós temos enchentes que nós não tivemos, nós temos furacão onde não tinha furacão. O mundo está se perdendo. A hora é agora. Então, assim, não tem mais o depois, né? Tem essa mudança tem que começar com a nossa geração. Ela tem que estar assim dentro do DNA dos nossos filhos e netos, porque nós não temos outro planeta, nós não temos para onde ir, não podemos morar em Marte, né? Nem queremos, né? Nós queremos um mundo melhor. Então,
em todas as áreas, em todas as atividades, a gente tem que trabalhar com a preocupação de sermos sustentáveis, de consumirmos menos do que o mundo nos coloca à disposição. Eu acho que isso é um caminho que não tem volta. Concordo, acho que é um ponto de não retorno, né? Ou a gente faz essa mudança, ou faz essa mudança, porque outra opção. Escolhe outro planeta, né? É. Só que hoje não temos essa segunda via. Né? É isso mesmo. Luiz, muito obrigada. Agradeço a sua participação no nosso programa de hoje, viu? Então, eu queria agradecer muito a participação. É muito importante a gente ocupar canais, né, de várias atividades, trazendo um pouco nossos desafios, as nossas alegrias, algumas frustrações. Eu acho que o saneamento é uma... Nós hoje, né, como uma empresa privada, nós somos privados, mas a gente presta um serviço público. E a gente sabe disso, né? As empresas privadas sabem. E sabem também que não dá para dividir o mundo entre público e privado. Se a gente quer solução, é a junção do privado que vai trazer as soluções. Exatamente. Então, tanto o dinheiro do Estado, o dinheiro público, quanto o dinheiro privado. A gente precisa ser atrativo a capital interno e externo para fazer a mudança acontecer. Mas muito obrigado pela oportunidade de poder falar e dividir com vocês um pouco da nossa atividade aqui. Imagina, eu que agradeço. No programa de hoje, eu conversei com Luiz Carlos Costa Couto, diretor executivo da Águas do Rio. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.